ação pedagógica da rede federal associada a uma desestruturação também institucional. Passa aí para mim, Ronaldo, por favor. O que é que nós vimos aí no final da década de 90, nos anos 2000? O surgimento no horizonte da rede federal da Universidade Tecnológica do Paraná, que passou a ser um parâmetro para todos os outros elementos da rede. Todas os Cefetes tentaram buscar as condições objetivas para se transformar em Universidade Tecnológica. Obviamente era uma situação muito difícil, porque as condições que a LDB solicitava para uma universidade, por área de conhecimento, como no caso do Paraná, eram critérios muito difíceis de serem alcançados pelos Cefetes pequenos, e os grandes Cefetes, que é Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e o Maranhão, que são os 4 criados por lei. Desses 4, 2 mantiveram na firme proposição de se transformar em Universidade Tecnológica, e todos os outros Cefetes passaram a incorporar a ideia dos institutos federais, que surgiu no país a partir do Plano Nacional de Desenvolvimento, Plano de Desenvolvimento da Educação de 2007. É a primeira vez que em nenhum documento oficial aparece a figura dos institutos federais, que naquele momento ainda eram chamados de FET. E ali já diz qual é, para onde aponta a missão desses institutos federais. A partir daí, a construção, o caminho desses institutos federais se deu basicamente dentro dos gabinetes dos ministérios, porque a comunidade interna dos Cefetes da rede federal não foi chamada para discutir a construção, a criação desses institutos. Nós recebemos como é de norma dentro da rede federal, como é da cultura autoritária que estamos aí submetidos. Foi um pacote que chegou a partir da adesão em um decreto. E todos os Cefetes, agrotécnicas, escolas técnicas que ainda tinha no momento, todas elas passaram a acatar uma decisão governamental e se transformar em institutos federais. Houve uma homogeneização institucional, onde havia Cefetes grandes, Cefetes pequenos, já chamava Cefetão, Cefetinho, escolas técnicas que ainda havia palmas, agrotécnicas espalhadas, todos se transformaram em institutos federais. Então isso homogeneizou institucionalmente. Todos passaram a ter uma estrutura muito semelhante, todos passaram a ter objetivos muito semelhantes. Então, de certa forma, a comunidade interna passou a ter um certo afeto por essas novas instituições. Aliado a esse afeto, que é uma coisa muito subjetiva, houve também a questão da pesquisa, a questão da ideia de que os institutos federais dariam uma base sólida para a construção da pesquisa. Então, no meu trabalho, eu considero as atividades de pesquisa, a comunidade de pesquisa, como um elemento determinante para a criação desses institutos federais. Porque se nós olharmos, inclusive, o nosso plano de carreira, como foi constituído a partir da criação da carreira EPTT, nós podemos perceber que a questão da titulação, da qualificação, é um elemento preponderante dentro dos institutos federais hoje. Não apenas na carreira, como também na questão da gestão, certo? Então, essa questão da pesquisa, ela é muito sensível à comunidade, particularmente dos docentes da rede federal. E o meu problema, então, se trata de quê? De verificar se essa rede, se esses novos institutos, enquanto política pública, eles têm uma adesão com a sua missão institucional ou com sua função social, como vocês preferirem. E as hipóteses que eu levantei foi que existe um desencontro entre a missão institucional da rede, o desenvolvimento das atividades de pesquisa, e que a rede federal, na ausência de diretrizes para o desenvolvimento dessa pesquisa, ela emula o que ocorre nas universidades brasileiras. Ou seja, o modelo desenvolvido para a construção de ciência, de tecnologia dentro dos institutos federais
é o mesmo que tem acontecido nas universidades federais. Ronaldo, você está aí ainda? Pode passar. Bom, como é que eu tratei então o problema da pesquisa? Como uma política pública, certo? E aí eu parti do ciclo da política pública dado pelo enfoque de análise de política, que parte da análise da formulação, depois da implementação, da avaliação, não em situações distantes, mas como um ciclo mesmo, onde um vai realimentando o outro. Pode passar. Bom, então, para falar de pesquisa, vamos falar do ator principal do desenvolvimento das atividades de pesquisa nos institutos federais. O ator principal dessas atividades é a comunidade de pesquisa, que é constituída, no momento, se a gente considerar hoje 2015, é constituída basicamente pelos docentes que têm titulação de mestre e doutor, mestrado e doutorado. É por esses sujeitos que a comunidade de pesquisa dentro dos institutos é constituída. Claro que isso vem de uma história antiga, né? Já que com esses 100 anos aí de atividade, de história, né? de serviços prestados à nação, obviamente essas escolas, esses institutos hoje eles trazem dentro de si uma identidade que não é fácil de ser modificada. E nem sei se é interesse modificá-la ou ressignificá-la, não é? Dentro das novas modalidades, dentro do que a gente hoje está vivenciando. Então, hoje nós podemos dizer que dentro dos institutos federais, além dos docentes, né, das antigas escolas técnicas dos Cefetes, eles compõem a comunidade de pesquisa, mas há uma pressão cada vez mais grande dos técnicos administrativos que também estão se qualificando, estão vivenciando hoje o que os docentes vivenciaram na década de 80, 90, então estão também pressionando por cursos de qualificação e por papel específico dentro da pesquisa, dentro desses institutos. Por favor, Ronaldo. É Ronaldo? Como é que essa comunidade de pesquisa foi constituída? Enquanto nacionalmente as universidades consolidaram, né, já é aí a terceira geração da comunidade de pesquisa no Brasil, onde essa comunidade já está madura o suficiente para formar seus próprios quadros, não precisam mais sair para outros países para se formar como a primeira e a segunda geração. Essa geração que hoje se encontra na universidade, que constituiu os programas de pós-graduação, não é? Que é uma experiência extremamente bem sucedida de educação dentro das universidades, os programas de pós-graduação. Esses programas de pós-graduação são a origem da nossa formação como pesquisadores, porque nós, da rede federal, saímos, nos deslocamos para as universidades para realizar a nossa formação. Então, a maioria de nós aqui, que tem mestrado, doutorado, que tem esses cursos de pós-graduação, nós fizemos esses cursos dentro das universidades federais. Então, nossa socialização em pesquisa foi realizada dentro desse complexo público aí de pesquisa, como o professor Dagnino gosta de chamar. Então, para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, os institutos federais, eles não são ofertadores de pós-graduação, eles são demandadores de pós-graduação. Nós demandamos a pós-graduação das universidades. Por isso a nossa dificuldade é nos constituir como formadores em nível de pós-graduação. Pode passar, Ronaldo.
vocês estão vendo aí os primeiros grupos de pesquisa da rede federal dentro dos Cefetes ainda. Vocês observam que o Cefet Paraná, ainda Cefet Paraná, foi o primeiro Cefet a construir a ter grupo de pesquisa dentro de seu locus, não é? E depois aí o Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba e a Bahia lá no final com 2 grupos de pesquisa, né? Um na área de química e um na área de tecnologia de saúde e na área de meio ambiente, no CAP. Como é que essa política, esses professores foram formados, esses docentes, a comunidade foi constituída? Quais foram as políticas que ajudaram a constituir? Muita dificuldade, com muita pressão, né? Com muita pressão interna, conseguir, a comunidade dos institutos, Cefet, das escolas técnicas, conseguiram uma linha de financiamento para mestrado e doutorado, que foi o PI QDTEC, que alguns aqui podem até, eu, por exemplo, meu mestrado foi financiado por bolsa PI QDTEC. E, mais recentemente, os mestrados e doutorados interinstitucionais, que são também uma linha de financiamento para a qualificação dos docentes. O primeiro edital, o Dinter, foi só para docente. O segundo edital, com a pressão interna dos técnicos administrativos dos TAI, já permite que os técnicos administrativos também possam entrar e possam fazer esses Dinter e Minter. Porque no primeiro edital não podia. No segundo, eles já revisaram esse edital, né? Já avançaram um pouco aí no edital. E essa comunidade também passou a ter os seus próprios congressos, a constituir seus próprios congressos, a ter suas revistas, né, de divulgação, os seus periódicos. Então eu ali coloquei apenas 2. É possível que já existam outros aí que estejam se constituindo, mas a princípio o CONEP, que é do Norte e Nordeste, e o TecSó, que é da Universidade Tecnológica, são 2 encontros muito fortes que ocorrem anualmente na rede federal, certo? E politicamente, como é que essa pesquisa vem se desenvolvendo no componente político, conjuntural? Quem é a coalizão de defesa da pesquisa dentro dos institutos federais? Quem é que faz a política de pesquisa, ou deveria fazer, dentro dos institutos federais? O FORPOG, o Fórum dos Pró-Reitores de Pós-Graduação em Pesquisa. O FORPOG, ele não atua como deveria. Ele atua como uma esteira, como um braço de apoio do CONIF. E ele não consegue chegar à comunidade de pesquisa. Você não tem um documento executivo, você não tem um documento base da pesquisa nos institutos federais. Como existe, por exemplo, o documento base da extensão. A extensão, há uns 2 anos atrás, lançou o documento base da extensão para a rede federal. A pesquisa ela ainda não tem, o FORPOG não tem aderência com a comunidade de pesquisa. Funciona só nos fóruns dos pró-reitores. E, para começar a falar do cerne do problema, o FORPOG é um dos principais defensores de uma trajetória de pesquisa ligada à inovação tecnológica dentro dos institutos federais. Se tem um organismo dentro dos institutos federais que defende essa trajetória inovacionista, essa trajetória é composta pelos pró-reitores de pós-graduação dos institutos. Aí a gente tem o perfil dos pró-reitores, é um dado de 2013, nem vale a pena porque já está atrasado, né? Isso aí muda muito, né, com a passagem. E os condicionantes cognitivos, né? O que é que nos condiciona como pesquisadores dentro dessa rede? Primeira coisa que eu peço que vocês lembrem é: a nossa formação foi realizada dentro de um complexo, dentro de uma comunidade, que é a comunidade das universidades federais. Essa comunidade, ela tem o seu modelo cognitivo. E o seu modelo cognitivo passa por esses mitos da CIT. Mito do determinismo tecnológico, da neutralidade científica, de que tem que dar dinheiro para a pesquisa, para a ciência, porque senão o país não progride, que ciência e progresso são sinônimos, então o país tem que investir em ciência e tecnologia. A autonomia dos
pesquisadores eles têm que ser autônomos, a pesquisa tem que ser livre. E a questão da autoridade, né, da legitimidade científica, né, de que essa comunidade, esse coletivo dentro dos institutos, ele tem uma certa autoridade sobre os outros coletivos, né? E aí os problemas relacionados com carga horária, os problemas relacionados com a modalidade que essa comunidade quer trabalhar, a questão da infraestrutura, né? A briga pela infraestrutura, ou seja, coisas que fazem sentido, mas que estão ligados também a esse modelo cognitivo, né? De que o pesquisador ele está em uma esfera diferenciada dos outros coletivos dentro dos institutos. Então, algumas ideias aqui relacionadas com isso. Primeiro, a formação da comunidade de pesquisa foi socializada no interior das universidades e isso tem condicionado a trajetória de pesquisa. O perfil dos gestores de pesquisa condiciona a trajetória de pesquisa. O FORPOG, ao cumprir o papel de coalizão de defesa da trajetória inovacionista, condiciona o estilo da pesquisa dentro dos institutos. E a base cognitiva da comunidade também está condicionada por mitos da CIT, que também fortalecem a trajetória inovacionista. Então, como vocês podem observar, a defesa do meu trabalho é de que nós estamos caminhando dentro da pesquisa, na rede federal, para uma trajetória que privilegia a inovação tecnológica voltada para o mercado, para as empresas, porque a inovação tecnológica, na compreensão da gente, é um produto produzido para o mercado, não para resolver os problemas da sociedade brasileira, não especificamente para resolver os problemas que nós temos localmente. Então isso destoa da missão, da função que é desenvolvimento local com inclusão social. Se esse é o mote, então a pesquisa, o ensino, a extensão tem que estarem voltados para esse tipo de atividades. Quando você privilegia uma trajetória inovacionista, você não está olhando, focando no local. Você não está olhando, não está focando na inclusão social. Porque inovação tecnológica para a empresa, para o mercado, ela não rima com inclusão social. Então a gente precisa... E aí, são questões que não aparecem quando você observa, quando você analisa a formulação da política, certo? Eu vou passar rápido, porque senão a gente demora muito e depois a gente pode ir para o debate, certo? Naldo, passe para mim, porque eu não estou dando conta aqui, não. Quando a gente trabalha na implementação da política de pesquisa, quando a gente trabalha na implementação da política, a gente analisa a implementação e observa os programas e ações que a CETEC vem desenvolvendo, a gente observa que relacionado com a pesquisa, a gente não encontra programas, ações, políticas voltadas para o desenvolvimento social. Não há financiamento, não há fomento para a área de pesquisa que trate, que queira lidar, que queira resolver problemas ligados com o local, ligados com a inclusão social. Bom, então essas seriam as características da implementação da política. Não há reflexão oficial sobre a lacuna entre atividades de pesquisa realizada e o cumprimento da missão da rede. Não há legitimação de um modelo cognitivo para o desenvolvimento da política de pesquisa convergente com a missão. Não há o estabelecimento de uma sinergia com o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia
estrutura, depois de 2008, né? 6 anos de constituição dos institutos federais, a gente já nem quer contrapor a trajetória oficial. Queremos espaço para constituir uma trajetória alternativa, uma trajetória que passe pelo desenvolvimento social, que não é nada que não esteja já dentro, por exemplo, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Porque o Ministério de Ciência e Tecnologia, depois do governo Lula, criou uma estrutura, um eixo relacionado com o desenvolvimento de CIT para o desenvolvimento social. Tem uma secretaria lá que é a CECIS, que trabalha com essa linha de atividade. Então, os institutos federais, cuja missão, claro, é desenvolvimento local com inclusão social, poderia perfeitamente ter uma aderência com esse eixo do sistema nacional e abrir os seus editais internos, financiamento, fomento para esse eixo. Essa é a defesa, né? Que a gente está fazendo já. Agora, eu vou só dar uns dados, vou passar rapidamente, que são os dados relativos. Tá aí, né? Vou passar rapidamente. São dados relacionados com a avaliação da pesquisa hoje dos institutos federais, certo? É o terceiro ciclo da política, né? O terceiro passo da política. Então, eu vou passar rapidamente. Eu analisei esses indicadores: a estrutura da gestão, grupo de pesquisa, programa de pós-graduação e financiamento. Pode passar? Não. Vocês não vão conseguir ler, certo? Mas aí é uma tabela feita de todos os institutos federais, analisando a estrutura de gestão das pró-reitorias de pesquisa. Nas pró-reitorias de pesquisa dos institutos, você encontra lá uma diretoria para pesquisa, uma diretoria para pós-graduação, uma diretoria para inovação tecnológica, uma coordenação para a Bolsa PIBIC. Mas você não encontra uma coordenação que trate da pesquisa para o desenvolvimento social, da pesquisa para a inclusão social. Você não tem nas pró-reitorias nenhuma estrutura que seja voltada para esse nicho dentro dos institutos. E para a inovação tecnológica você encontra diversos, porque dentro dos institutos já tem os núcleos de inovação tecnológica. Além desses núcleos, você tem dentro das pró-reitorias diretorias de inovação tecnológica, e cada vez mais são construídos espaços administrativos. São simbólicos? Podem ser, mas se tem uma coordenação, vai ter que ter recurso. Os editais vão ter que pensar desse tipo. Então é importante que tenha, mas não existe. Passe aí, então. Analisando as 41 instituições da rede federal, o quadro que a gente tem é esse aí. 0 de instituições possuem estrutura de apoio, fomento e gestão para pesquisas voltadas para o desenvolvimento. E 31 instituições das 41 possuem em suas pró-reitorias alguma estrutura institucional de apoio, fomento e gestão para inovação tecnológica. 13 núcleos de inovação e 18 estruturas institucionais. Então aí esse quadro mostra claramente para onde está indo as atividades de pesquisa dentro da rede federal. Como é que a gente percebe que a racionalidade inovacionista ela começa a ocorrer? A política dos institutos é solidária com o eixo da PCT brasileira, que trata da inovação. O papel que a CETEC e a FORPOG jogam, o estabelecimento de estruturas de gestão e o mimetismo da comunidade de pesquisa da rede com as universidades. Nós tentamos emular o que ocorre nas universidades. Mas como o professor Frigoto disse ontem, as universidades federais estão afastadas da sociedade. As universidades federais, infelizmente, elas não cumprem o papel de
construir soluções para os problemas reais que a sociedade brasileira tem. E nós estamos dentro de um outro espaço acadêmico, de um outro espaço institucional, estamos querendo chegar perto dessas instituições que não cumprem o papel que na nossa missão está dizendo que nós temos que cumprir. Então, seguindo essa trajetória, a gente vai, como muitos dizem, né? Ser tratados como pequenas universidades. Se isso é o bastante para nós, beleza. Mas se nós estivermos dispostos a trabalhar uma trajetória diferenciada de pesquisa e de construção de conhecimento, é o momento da gente pensar, trabalhar essa possibilidade. Bom, em relação aos grupos de pesquisa, nós tivemos com a expansão, com a criação dos institutos e as fases da expansão, nós tivemos um boom de criação de grupos de pesquisa. Em 2013, no último censo do CNPq, do DGP do CNPq, nós tínhamos 1.085 grupos de pesquisa. Pode passar. Aí, não sei se dá para ver, mas em 2000, quando éramos Cefetes ainda, havia 58 grupos de pesquisa dentro da rede federal. Em 2010, que foi o último censo, agora já tem outro, nós temos 1.085. Então houve um crescimento muito grande dos grupos de pesquisa, o que é uma coisa natural, né? Entraram muitas qualificações e muita gente entrando também. Agora, esses grupos de pesquisa, eles têm uma dificuldade de ter relações, né? Eles não se relacionam. São grupos que são grupos que têm uma característica de não compartilhamento entre si. Tem esse problema. Pode passar. Aí um gráfico que compara o crescimento dos campi com o grupo de pesquisa com o número de doutores, tá vendo? Aí você vê que existe uma certa simetria, né? Entre as curvas, certo? Pode passar. Aí são os programas de pós-graduação. Observe aí o crescimento dos programas de pós-graduação na rede. E são poucos, mas comparado ao que nós tínhamos no início da década, hoje nós podemos ver que a curva ascendeu bastante. Vou mostrar esse ponto aí relacionado com as assimetrias. Você observe que os cursos de pós-graduação na rede federal seguem a mesma assimetria que existe nas universidades brasileiras. Veja que o nosso problema, ou melhor, o nosso ponto fora da curva é a Universidade Tecnológica do Paraná. A Universidade Tecnológica do Paraná faz com que a maior região em pós-graduação seja o Sul, enquanto nas universidades é o Sudeste, certo? Mas isso por conta da Universidade Tecnológica, que possui quase 70% dos cursos de pós-graduação da rede federal. Passe aí. Observe ali, ó. As 10 instituições possuem 82% dos cursos de pós-graduação. Ou seja, os cursos de pós-graduação estão concentrados em poucas instituições na rede federal. A maioria de nós não consegue aprovar um curso de mestrado na CAPES. Não temos as condições objetivas para passar pelos critérios da CAPES. Poucos são os institutos que possuem. No máximo agora, com o novo Plano Nacional de Pós-Graduação, talvez consigamos ter alguns cursos a mais de mestrados profissionais, mas os acadêmicos é difícil. Vide a história de Natal, que
aceitou e pediu uma reavaliação. Teve que fazer todo o trabalho de bastidor para que o curso conseguisse sair com o mestrado acadêmico. Então, a rede federal, ela tem dificuldade hoje de se equiparar em termos de pós-graduação às universidades. E isso, para ser modificado, é preciso que nós tenhamos uma clareza de onde a gente quer chegar, né? É como o seminário diz, onde estamos e onde queremos chegar. Quais são as nossas possibilidades em termos de pós-graduação? Pode passar. Aí são as áreas de conhecimento dos cursos de pós-graduação, pode passar. Então, aí são algumas conclusões a respeito da pós-graduação. Os programas se desenvolvem a partir de esforços locais, há fortes assimetrias regionais e locais, há uma ausência de colaboração entre os grupos, a rede não é um motor do sistema e os critérios atuais para avaliação são perversos com a rede, né? Eu vou passar essa parte desse capítulo, mas eu vou explorar também. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Deixa aí. Desculpe, né? Talvez. Cadê pra cá? Gente, olha só. Quando nós concorremos aos editais dos fundos setoriais, nosso melhor desempenho é na difusão e popularização da ciência, que são as Semanas Nacionais de Ciência e Tecnologia, certo? Depois disso, as tecnologias sociais é o nosso melhor resultado na aprovação de projetos dos fundos setoriais. Isso quer dizer alguma coisa para a gente. Passe aí, Ronaldo. Aí é os recursos que a gente consegue captar dos fundos setoriais. Pode passar, Ronaldo. Internamente, como é que a pesquisa se desenvolve? Aí são os elementos da matriz orçamentária do dinheiro que vem para os institutos a partir da pesquisa. Altamente inovacionistas os critérios utilizados. Se você tiver um NIT no seu instituto, você tem dinheiro para pesquisa. Se você tiver cursos de pós-graduação, você tem dinheiro para pesquisa. Se você tiver produção institucionalizada, ou seja, artigos publicados, você tem pesquisa. Mas se você tiver projetos locais de desenvolvimento, você não tem dinheiro para pesquisa, certo? Então essas são regras que a gente precisa pressionar para serem revistas. Internamente, os editais de pesquisa são centrados na própria comunidade. Os editais são produzidos para reforçar a atividade de pesquisa interna. Os editais não são lançados, não são construídos para reforçar a pesquisa local, a solução de problemas. São editais ofertistas, onde nós dizemos à comunidade o que é que nós podemos oferecer a ela. Não é a comunidade que diz a gente o que é que a gente tem que pesquisar para ela. Somos nós que produzimos e oferecemos. Se for bom, se a comunidade puder usar, ela usa, entendeu? Todos os editais que eu analisei têm essa característica. Tá. Passa. Pode passar. Bom, terminando aqui. Quais são as conclusões que eu chego no final, né, da minha pesquisa? A rede federal não vem desenvolvendo as suas
atividades de pesquisa em acordo com a sua missão, explicitada na Declaração da Política Pública apresentada à sociedade na Lei da Criação da Rede Federal, bem como no documento base, aquele documento de diretrizes e base da educação profissional, que funda a concepção e as diretrizes para a nova institucionalidade surgida dos institutos federais. Essa é uma conclusão, pode passar. Essa hipótese foi verificada tanto na formulação quanto na implementação e particularmente na avaliação das políticas de pesquisa que nós desenvolvemos. Pode passar. A trajetória da pesquisa seguida institucionalmente na rede federal está voltada para o eixo da PCT, que promove a política de inovação no país, cujas recomendações são estritamente voltadas para o mercado, para as empresas e para o estabelecimento de relações do governo com as empresas e com as universidades. Pode passar. Então, a defesa que a gente faz, como eu disse no início, não é o estabelecimento de uma única trajetória de pesquisa para a rede federal. Contudo, com o problema aqui enfrentado, trata da coerência entre o desenvolvimento das atividades de pesquisa e a missão institucional. Destaca-se que uma trajetória de pesquisa voltada para o desenvolvimento social deveria ser privilegiada dentro dos institutos federais. Eu trago aqui, somente para terminar, alguns temas de pesquisa que nós podemos aqui, estamos aqui dentro de um coletivo que pensa a rede de uma forma como um instrumento transformador da sociedade. Então eu trago aqui alguns temas que poderiam ajudar no processo de saber aonde nós estamos. Porque para saber aonde nós queremos chegar, é fundamental que a gente saiba aonde nós estamos e para onde nós estamos indo, para ver se a gente consegue entortar um pouco aí a trajetória. Então eu trago alguns tópicos aqui que a gente poderia, particularmente o último, que é o estudo sobre a extensão da rede federal. É um estudo que ainda não foi realizado. Nós não temos ideia de como a extensão está se desenvolvendo na rede federal. Hoje a extensão está focada no Pronatec, mas a extensão dentro dos institutos não é do Pronatec e precisa de algum grupo de pesquisa, algum pesquisador, alguém interessado no assunto, em realizar esse diagnóstico da extensão dentro da rede federal, para apontar para direções mais fecundas para o que a gente está pensando. Pode passar. E aí no final eu deixo as questões, porque a gente não consegue responder, mas aí no debate a gente pode tentar traçar algumas estratégias aí para essa área. Eu agradeço aí a paciência de ouvir, viu? E é isso. Bem, passaremos para o outro palestrante e no final faremos as seguintes perguntas. Como uma mesa redonda não é um debate e o mesmo segmento, tá? No final faremos as perguntas. Professor? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Fico muito contente de estar com vocês, porque é vocês que vão mudar o mundo. São vocês que estão com essa responsabilidade de transformar o ensino técnico numa arma e numa alavanca de um desenvolvimento mais justo, mais equânime e mais responsável do ponto de vista ambiental do nosso país. Eu, com isso, digo que perdi a esperança nas universidades federais, nas universidades estaduais como a Unicamp e a USP. Elas não estão comprometidas minimamente com essa proposta. Então é basicamente por isso que eu estou feliz de estar aqui e vejo essa oportunidade com muita seriedade, com muita responsabilidade. Em particular, porque nós tivemos ontem uma apresentação brilhante do Frigoto a respeito do diagnóstico, da realidade que nós estamos
na exploração dos limites dos consensos que temos para chegar a novos consensos ou novos acordos. O Frigoto nos coloca como mensagem fundamental, no meu entender, que não foi questionada em nenhum momento, a ênfase no ensino médio. A ênfase no ensino médio passa fundamentalmente por aquilo que nós chamamos, no nosso jargão, da indissociabilidade. Essa palavra já é complicada, né? Imagino o que tem que fazer para que isso ocorra. Do ensino, pesquisa e extensão. Dentro dessas três funções, quando nós falamos de ensino médio, nós estamos falando fundamentalmente numa ênfase na extensão. Ou seja, quando os nossos estudantes de ensino médio, vivendo os problemas da sua comunidade, da sua realidade, vão conseguir trazer para a universidade esses problemas, trazer essas questões para serem resolvidas, para serem equacionadas de uma forma socialmente adequada na universidade, ou seja, nos institutos federais. É por aí, justamente pela conclusão que nos coloca a Luzia, que eu gostaria de encaminhar a nossa discussão posterior. Como fazer com que a função de extensão seja o fio condutor da transformação da universidade que nós queremos no Brasil e na América Latina. Uma universidade que seja relevante do ponto de vista social, que deixe de